meu Senhor e Rei ressuscitou para me dar a oportunidade de ser salvo. Oportunidade é para quem quer. Jesus, ele não vai descer do céu de novo e vai se entregar na cruz do Calvário e passar pela humilhação todinha que você e eu deveríamos passar. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu falei que a Inês viria aqui hoje para ser ministrada. Eu também precisava de ouvir uma palavra. E ao chegar, Deus já falou conosco. O pastor estava aqui falando de família, irmãos. A família, ela é um projeto de Deus. A família, ela nasceu no coração de Deus e está no coração de Deus, presbítero Cleber. Só que, infelizmente, esse projeto ele tem sido atingido, afligido, assolado, porque tem muita gente que não crê que o mundo espiritual é vivo, tem muita gente que não crê que o ladrão vem se não roubar, matar e destruir. E, infelizmente, mais uma vez eu falo, e esse ladrão ele tem obtido êxito na instituição criada por Deus chamada família. Hoje mesmo a minha esposa falara comigo, filho de uma amiga, um jovem com 17 anos. Os pais pastores aconselharam, cuidaram, criaram, mostraram o caminho. E ele optou de escolher ao tráfico. Não sei se foi hoje ou foi ontem, o sepultamento do mesmo, que teve a sua vida extirpada, arrancada. Meus irmãos, a vida humana, isso eu trago para mim, ela é feita de escolha. Glorifica a Deus, que o Senhor assim nos deu uma oportunidade. E Ele tem dado diversas oportunidades para todos, inclusive para nós que estamos aqui em Sua presença. De estarmos aqui hoje é uma oportunidade também, um privilégio. Só que na contrapartida, pastor, tem muita gente que não valoriza isso. A minha fala, assim, com muito respeito. Esses dias eu falara com o meu pastor. Rapaz, eu tenho secura de culto, acredita? Sério? Eu tenho secura de culto. Eu só não vou quando não dá, estou trabalhando. Eu tenho secura de culto. Não é que eu gosto, que tem um movimento, que tem alguém que vai entregar uma revelação. Não, não é isso. Eu gosto da palavra, eu gosto de adorar a Deus. Eu gosto de estar na casa do Senhor. E eu gosto de colaborar com a obra de Deus. Gosto mesmo, irmão. Gosto. E não estou tido mais porque é o nosso tempo, é o nosso trabalho. Preciso levar pão para casa. Mas a gente já tem orado nesse sentido também. Irmãos. Senhor, faz o mover. Eu não posso tomar decisão precipitada. Se Ele falar hoje, larga tudo, vou largar, irmão. Vou largar. Pastor, não vou ter mais a minha companhia lá no VRP. Vai ter não. Então, meus irmãos, e às vezes, ou muitas delas, o Senhor ele acredita uma responsabilidade sobre a nossa vida. Nós somos coluna de uma casa, você que é mãe, ainda mais a mãe que é mãe, pai, ou o casal, vice-versa, ou a esposa que o marido não acompanha mesmo. Mas é bom entender que a prioridade é Cristo. A minha esposa orou 12 anos, mas ela optou para escolher Jesus. Eu não ia, mas ela ia. Eu não estava, mas ela estava. Alisava o banco, proferia a palavra.
Eles davam mão. Dá um abraço ao seu marido, dá a mão da pessoa que está do seu lado, ela dava a mão. Uma coisa que eu falo, trago comigo, irmão. Meus filhos não estão aqui fisicamente, mas eles estão aqui. Não somente assim, a gente falando, espiritualmente falando. Está na minha mente, está no meu coração, eu trago eles comigo. Está aqui. A filha está aqui. Tá, não tá? Meus netos estão aqui. Então essa é a certeza e convicção que nós temos que ter. E entregá-los na mão de Deus, irmãos. Porque o homem vai falhar. Por mais que mãe, ainda mais que mãe, eu vou trazer para vocês, mulheres, que geraram, que Deus deu penhor, a graça de vida gerar vida, presbítero Zé. A mãe se estressa, a mãe fica irritada, a mãe vai ralhar com o filho, mas a mãe também não quer ouvir ninguém falando mal do filho, né? Só ela que pode, é verdade. Agora imagine Deus. Enviou seu filho por amor à humanidade. Aí eu pergunto, Deus perdeu o controle? Às vezes as pessoas ficam assim, que Deus é esse? Onde está Deus? Deus é, Deus está e Deus faz. Ele não perdeu o controle de nada. O Salmo 46, ele mostra algo muito interessante aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada teremos. Ainda que a terra treme, os montes se afunde no coração do mar. Ainda que encrespe as águas e se lance com fúria contra o rochedo. Ele diz que é um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo. 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó. É o nosso refúgio, a nossa torre. 8. Vinde contemprais as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima ou destrói os carros de fogo, os carros de combate. Faz cessar a guerra. Saber que eu sou Deus e serei exaltado sobre todas as nações e serei louvado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o que ele é? O nosso refúgio, a nossa fortaleza. Esse salmo, o livro de Salmo, sabemos que nós temos 150 salmos, e são cânticos, louvores, adoração. E alguns escritores, Salmo de Davi, Salmo, dos filhos de Corá, um desses é dos filhos de Corá, esse que nós acabamos de meditar aqui, Salmo de Asaf. Interessante que Asaf, ele começa uma declaração, pastor, no Salmo 73, e Asaf escreve 12 salmos, e no Salmo 73 ele fala, bom é Deus para com Israel. Ele começa fazendo essa declaração, aí no segundo ele já fala assim, contra mim, meus pés. Aí ele começa a se lamuriar. Então nós podemos ver nesse salmo que Asaf estava num conflito interno. Isso não é difícil acontecer com nenhum de nós. Conflitos internos. A gente queremos executar, queremos efetuar, queremos realizar, queremos fazer, queremos proporcionar. É bem verdade que muitas coisas que nós pedimos a Deus, nós já queríamos que já tivesse acontecido. Já queríamos estar vivendo elas. Mas nós também conhecemos Eclesiastes capítulo 3, que é um tempo. O tempo de Deus é Kairos, nossos cronos. Um dia como 1000, 1000 como rapaz. Isso é um negócio
se você não tiver maturidade, você não conhecer o Deus a qual você serve, tem muita gente achando que Deus esqueceu, que Deus se abandonou, que Deus... Onde estava Deus? Que Deus é esse? Que Deus é esse? É o Deus Todo-Poderoso. E esse salmo ele é dividido em 3 partes, Salmo 46. No versículo de 1 a 3 vai falar de proteção. De 4 ao 7 vai falar de presença. E de 7 a 11, Pedro, de poder. Então, quando nós lemos esse salmo, tem que estar na minha cabeça, na tua cabeça, que você é protegido por Deus. Que Ele te protege, que Ele te guarda. E que Ele é um Deus sempre presente. Deus jamais abandona os seus. Que é isso, pastor? É verdade. Você pode até... Mas Deus vela pela palavra dele para se cumprir. Ah, Deus me abandonou. Mentira. Ele não te abandona. É você que se esquece dele. É você que se afasta dele. É você que não ora. Porque quando eu oro, é automático, irmão. Toda vez que você ora, isso você sempre tem em mente. Toda vez que eu oro, fica de pé, presbítero. É como a igreja, eu creio que aqui tem também, propósito de oração, relógio de oração. Toda vez que o pastor convoca, ou a liderança convoca para a igreja orar, quando você começa a orar, é isso aqui, irmãos, ó. Oração é a aproximação do homem, da pessoa até Deus. Eu oro, ó. Orei de novo. Continuo orando. Continuo orando. Me aproximo de Deus. Obrigado. Então, irmãos, nós precisamos ter uma vida de quê? Constante. Por isso que está escrito, nós devemos orar o quê? Sem cessar. Seja reconhecidas as vossas súplicas diante do Senhor. E súplica é um pedido feito com humilhação. Por isso que nós se prostramos diante de Deus. Se dobramos, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que dependemos de Deus. E quando nós entregamos na mão de Deus, se Deus é proteção, presença, poder, eu estou entregando na mão de quem? Na mão certa, irmão. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Interessante que eu sou um pouco curioso, e estava lendo, pastor, esse Salmo 46, até Lutero, com base nesse salmo, ele escreve uma canção que chama Castelo Forte é o Nosso Deus. Olha bem quanto tempo. Então nós temos um castelo forte. Nós temos um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Só que, eu já preguei isso aqui, já falei, nós temos 2 sedes, pastor. A nossa mente e o nosso coração. E quando está atingida, presbítero Cleber, você fica desnorteado. E tem muita gente desnorteada. Eu quero aqui nessa noite, à luz dessa palavra, o salmista diz que ele é um socorro bem presente na... Você sabe o que é angústia? É
um sentimento psicológico, de aperto, de vazio, muitas vezes acompanhado de ansiedade, desespero. A angústia te irrita também, tem gente que fica irritado, está irritado. Hoje eu não quero falar com ninguém. Hoje eu não quero. Quem já se sentiu assim? É uma sensação de sofrimento e frequentemente situada ou associada a situações difíceis. Quando você se depara com um dia mau, e nós já temos orientação que o dia mau ele vai bater a tua porta, muitas das vezes nem bate, né? Ele pega o controle ali, ó. Aí você quer assistir outra coisa, mas não, é isso aí que você tem para hoje. Só que esse sentimento, com base na luz da palavra, desse salmo que nós acabamos aqui de meditar, Deus é o socorro bem presente. Então, pastor, quando eu clamo a Deus, quando eu me aproximo de Deus, com uma palavra de oração, e quando eu entrego na mão do Senhor, eu preciso crer, eu preciso entender que eu tenho proteção. Mas, pastor, por que acontecem algumas coisas? Por que eu passo por isso? Irmão, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi moído. Jesus sofreu por amor. Ele moeu o próprio filho. Vai ter coisas que você vai ter que passar. Vai ter coisas que você vai ter que sentir. Que é para o nome do Senhor ser glorificado. Eu conheço um pouco da história do presbítero Kleber, do pastor. Só que, por mais que eu amo esses homens, por mais que eu respeito cada um deles, eu não posso só me basear ou levar a minha vida por aquilo que eles viveram. E você? E a tua história? O que você viveu? O que você passou? Então, quando eu tenho uma base daquilo que eu passei, igual está aqui o Pedro, junto com esta jovem, estão construindo uma base, daqui a pouco vão casar, vão ter filhos. Mas eu tenho certeza que ele olha. Ela olha para a mãe dele, para o pai, o Pedro olha para o pai, para a mãe. Vê o traquejo que, né, o pastor Adriano cuidou deles. Hoje é um homem. A Zélia está lá, uma moça. Mas daqui a pouco também vai se dar em casamento, vai chegar um lá, vai, oh meu Deus, vai demorar um pouquinho. É verdade. Só que eles têm por base o quê? A instrução que os pais, o testemunho dos pais. Ele jamais vai poder dizer, meu pai nunca me falou a respeito disso. E com certeza, apenas dificuldade de colocar lá um pedaço de carne, um bife, e eles cortar no meio, e os dois ficassem sem comer aquela carne, e Pedro ia ele comer, e o outro maior. Tem um dinheiro para comprar uma roupa, está precisando de uma calça e de um sapato, mas compra para eles primeiro. Qual pai e qual mãe que não faz isso? Aí nós estamos vendo o Salmo 46. A certeza que nós temos proteção. Versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco.
a patente militar, acho que o general é a última patente, né? No exército. Acho que é, né? Acho que é general, né? O Senhor dos Exércitos está conosco. Generais dos generais, pensa. Aí o cara, para chegar a ser general, ele passa por... Aí ele ganha os galões, as estrelas, de condecorações, de missões que fez, de obras que fez. Imagine Deus, irmão. Aí você vai lá no livro da origem. No princípio criou Deus, céu e a terra. Terra era sem forma e vazia. Quantas estrelas tem o Deus? Aí ele manda para Abraão assim: Abraão, quantas estrelas, se é que tu pode contar, assim será a tua descendência. O Deus que nós servimos, por base de proteção, as águas do mar, presbítero Kleber, cabe na palma de suas mãos. O Deus que nós servimos como forma de proteção, a sua voz é como um som de muitas águas. Oh, meu Deus! O Deus que nós servimos, olha o que o salmista declara. Salmo 91, verso 7, se não salvo engano. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu... Existe tempo, algo que o empregador de fora geralmente não tem. Como a igreja local pode traduzir a mensagem profética de um convidado em passos práticos de crescimento espiritual? Então, Pedro, a gente prega, a gente vai ser um porta-voz, correto? O discipular não faz parte da gente que prega, se você não entende. O discipular vai fazer parte da igreja. É aquilo que eu falei para você. Outrora, né? Eu era itinerante, e esse ano eu orei a Deus e falei para Deus: Senhor, eu não quero mais ficar na itinerância, eu quero estar mais com os irmãos da minha igreja, abraçar, cuidar, saber a necessidade de cada irmão. Mas eu acho que o discipulado é algo assim, muito importante para nossas vidas, porque o discipulado vai gerar na vida de alguém uma espiritualidade elevada, porque é aquilo que eu costumo dizer, Pedro. Se a gente alimenta mais o nosso espírito vai ser mais alimentado. Mas se você alimenta o seu espírito com as coisas carnais, a tua carne vai ser dominada. Então, discipular é o quê? É você consolidar, cuidar imediatamente de quem foi alcançado. Aí ele diz, começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. O salmista 46 está dizendo, no Salmo 46, dizendo que Deus é um refúgio e fortaleza. O que é um refúgio, pastor? Vai lá, pastor. Pega o microfone aí, pastor. Me ajudou, meu Deus. O que é um refúgio, pastor? Vai. É um lugar seguro, onde todos querem se refugiar, estar. Hoje, em termos de guerra, se fala até... Em lugares que tem as tempestades, tornados, as casas têm... mais nada.
Mas eles ficaram o quê? Protegidos, seguros, né? Guardados. Agora imagina. Aí, uma galinha, olha bem, irmãos, ó, parece um negócio, a Bíblia é muito gostosa, é uma palavra. Como a galinha protege os pintinhos, Pedro, assim é o Senhor. Sabe o que a galinha faz com os pintinhos? Rapaz, eu fui para a roça, em novembro eu estava lá e a gente também em casa, meu pai criava. Pedro, a galinha com seus pintinhos, ela chega. Gente, e não mata, é interessante que não mata, não mata. Ela se abre e se agacha assim, ó. Não consegue ver os pintinhos debaixo dela. Ai, não está pegando, não é possível. Não é possível. Gente, eu estou falando de proteção. Vai. Tenta pegar o pintinho debaixo das asas de uma galinha. Ela faz de tudo para defender seus pintinhos. Tenta tocar no dos ungidos de Deus. Tenta mexer com aquele que serve a Deus de fato e de verdade. Aí a Bíblia diz: ai daquele que tocar nenhum dos meus ungidos. Proteção. Feche os seus olhos aí só um pouquinho. Repita comigo assim, ó. Só segue a minha voz. Fala: ai. De novo. Ai. O que te remete a esse ai? Quando você falou o ai. Mesmo sem estar sentindo dor. Ei, Minarai de Candarabaixa. O ai te remete à dor. O ai te remete até mesmo desespero, medo. Ai daquele que tocar. Ai daquele que tocar em um dos meus ungidos. Aí você pega uns desavisados, uns sem noção, querendo mexer contigo. Esse menino lá no podcast, esse menino lá, que não coloca uma fala direito, que não, meu Deus, não mexe não. Não toca não, não fala não. Ai daquele que tocar. Salmista, como eu disse, que é dividido em 3 partes. Presença, irmão. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Eis que não dormirá e nem dormitará o guarda de Israel. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todos sempre. O Deus que você serve, o Deus que você está na presença dele, o Deus que nós estamos fazendo menção do nome dele, ele não dorme, ele não cochila, ele nem pisca. É um Deus presente. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aí o que ele faz? Mas Deus, eu estou numa guerra. Mas Deus, olha aí a situação que eu estou vivendo. Mas Deus, olha o meu filho, olha lá, olha.
aquietai-vos. Aquietai-vos. E saber que eu sou Deus. E serei exaltado sobre toda a terra. Deus poderoso. E o mais interessante, que esse Deus poderoso, pastor, ele também nos dá poder. Eis que vos dou poder e autoridade. E é um Deus que se permite, irmãos. É um Deus acessível. Jeremias 29. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscares de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e eu serei achado de vós. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui, presente. Ele está atuando aqui. Ele está te guardando. Guarda a tua entrada, guarda a tua saída. Ele tem poder. Lembra de Josafá, pastor? Meu Deus, ajuda aí, pastor. Vai, Josafá. Deus do livramento. O exército é muito numeroso, irmãos. Nesta peleja não terás que pelejar. Aí, irmãos, agora imagina, é um negócio complicado. Vai entender o Deus poderoso? Olha só. Prepara um pouco aí. Então, aqui é nada. Aí o pastor vai falar assim para você, gente, ó. Pedro, prepara o ministério de louvor, toca a bateria lá fora, vai louvando, e daqui a pouco o exército vai vir, armado, preparado, aí vocês vão na frente tocando. Na consciência, ser sincero, quem que tinha que ir na frente? Mas deu uma... Chamou o povo para quê? Para adoração. Chamou o povo para oração. Chamou o povo para um propósito. Chamou o povo para um projeto. Quando eu oro, irmãos, quando eu clamo a Deus, quando eu creio que eu estou protegido, que o Deus está sempre presente, Ele jamais abandona os seus. Jamais. Isaías chega a dizer assim uma coisa, né? Pode até a mãe que gerou seu filho no ventre esquecer a desse que gerou. Porém eu, todavia, diz o Senhor, jamais esquecerei de ti, porque tenho o teu nome guardado ou gravado? Guardado ou gravado? Teu nome está gravado na palma das mãos.